Olá pessoal, no Amigovski de hoje, aqui no nosso canal, no YouTube, Edmilson Migovski, o papo é com William Laranja. Ele é sanitarista, tem uma vasta experiência em vigilância sanitária e ele vai dar dicas para a gente o que a gente tem que observar numa clínica de estética, num consultório médico, num consultório dentário. Você não perde para esperar. Ele vai ensinar a você o que você tem que observar para frequentar bons serviços, tá bom? Já peço que você dê o seu like e compartilhe esse vídeo, que está imperdível. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, retomando aqui o Amigovski, que é o podcast Edmilson Migovski, aqui no nosso canal, no YouTube, Edmilson Migovski. Estou aqui com o William Laranja. Ele é sanitarista, com 4 décadas aí de experiência. E a gente reservou para começar hoje sobre como é que a gente tem que olhar o consultório médico, as clínicas médicas, as clínicas pediátricas, aquelas coisas que a gente vê que eu quase infarto quando entro, aqueles brinquedinhos babados, aqueles quadros empoeirados, aquele chão que não é passível de ser higienizado como deveria. Parede que não pode ser lavada. Vamos lá, então, ó, já deu seu like, E outra coisa, me coloca aqui, me responde, de onde você está me vendo nesse momento, e se você conhece alguma clínica que seja desse jeito, que tenha esse tipo de problema, para a gente poder interagir com você e saber da tua experiência como esse fiscal informal da vigilância sanitária. Vamos lá, William, quais são os principais fatores, os principais problemas que você encontra nos consultórios médicos e nas clínicas médicas por aí, para esse país afora, meu caro? Bom, em primeiro lugar, consultório médico não é uma sala de estar. Verdade. Não? Consultório médico não é um exemplo de decoração. E nem a lobby de hotel, né? Nem a lobby, justamente. Então, o que é que acontece? Você entra num consultório que você tem uma árvorezinha, daquelas árvores anãs, né, que eles chamam, né, as flores. Isso não é permitido pela legislação sanitária, assim como quadros em parede, né, que não sejam de vidro, ou seja, para fazer a higienização, aqueles quadros foscos de palha, de uma série de coisas, ou seja, aquela decoração que você faria dentro da sua casa, você fazer dentro do seu consultório. Eu acho que uma coisa é uma coisa, o ambiente profissional é uma coisa e o ambiente doméstico é outra. Né? Então, outra coisa assim, tipo de parede e piso de um consultório médico, ou de uma clínica médica, ou de um consultório odontológico, ele também tem que ser especial. Piso, parede e teto laváveis. Teto também? Tudo lavável? Tudo lavável. E tem que ter comprovação de higienização periódica desse... Não, ele tem que ter um fluxo, né? Tem que ter um fluxo de limpeza, de higienização do consultório. E isso seria por escrito. Procedimento de operação padrão. Treinado... As pessoas treinadas por aquele tipo de... Treinadas por aquele tipo. Se for uma coisa grande, né? Se for apenas de um consultório dentário, vamos supor, que tem o dentista, né? E a recepcionista. Ali ele mesmo descreve, faz um pop para ele mesmo, dizendo como ele segue aquela esterilização. Mas tem que ter escrito isso. Tem que ter escrito. Quer dizer, mesmo que ele seja... Ele tem que ter um fluxo. Sim, mas assim, porque isso é interessante, hein? Eu veja bem, eu sou dentista, cirurgião dentista, tem lá o meu consultório dentário. Eu faço tudo direitinho, aprendi a fazer na faculdade, sei fazer bem feito, sigo as normas, tem tudo aqui, ó. Tem um fluxo de esterilização em cima da autoclave, tudo direitinho. Se está aqui, mas não está aqui, não conta. Não. Vale que está escrito. Opa, eu não sabia. Quer dizer, então... Isso é para você se prevenir, você mesmo se proteger. Porque o que acontece, que eu via isso na época da vigilância sanitária, que aquilo que a pessoa fazia, nem sempre eu conseguia monitorar, porque eu não estava lá. E acaba que a vigilância sanitária não sei se ainda era muito cartorial, ela pede os documentos, alvará, pede a licença da vigilância sanitária, pede isso aqui, e vai colecionando. No caso do dentista, certificado do raio-x. Raio-x, pá. Equipamento raio-x, aquele colete, bife, tudo direitinho. Tá. E nesse caso... de tireoide. Isso é interessante. E nesse caso, está ali.
Nesse caso, eu tenho que ter, além das coisas que são práticas, documentais, eu tenho que ter documentado o meu fluxo da minha autoclave. O teu fluxo. Quem é que faz, quem é responsável. Eu não sabia disso. Ele assina, ele pega e faz. Rotina de esterilização, rotina de isso é bem interessante. Isso para proteger. Claro. Isso para proteger o próprio profissional. Então, não é o tipo da coisa que você vai produzir depois que o fiscal for na sua clínica. Você tem que estar lá produzido, tem que estar bonitinho. Sim. Previamente. Poxa, isso é interessante. E você tem que ter um armário, né? Um armário escrito na porta desse armário DML, né, depósito de material de limpeza. E todos os produtos utilizados para a higienização desse consultório têm que estar acondicionados ali dentro e não espalhados pelo consultório. Com a validade, com o registro direitinho. Da vigilância sanitária. Sim, sim. Tá. E a questão do descarte desse material. Uma vez, na época da vigilância sanitária, a gente foi fiscalizar uma clínica e aí eu falei assim, você tem aquelas caixas, aqueles contêinerzinhos para descartar o material? Tenho, doutor. Então, me mostra. Rapaz, não sei se você estava junto nesse dia. Aí tinha aquela caixa amarelinha, famosa, né? Vamos falar desses fabricantes. E aí, ao invés de ter a seringa com a agulha dentro daquele buraco, o sujeito espetava tudo ali. Isso aí é muito comum. E aí, que absurdo. E teve situações também onde esse container com as agulhas, eu tive essa experiência, ela não estava acondicionada no alto. Uma criança de 2 anos de idade, curiosa, meteu a mão, só com a mão toda espetada. Teve uma outra situação também, numa UTI neonatal e pediátrica, isso não foi no Rio de Janeiro, foi no Espírito Santo, onde uma enfermeira com sobrepeso teve uma crise convulsiva dentro da UTI e caiu em cima daquela caixinha de papelão, e quando as pessoas foram tentar pegar... Cheio de agulha cravada. E as pessoas também se espetavam, porque foram tentar tirar a pessoa do chão. Então, assim, essas caixas têm que ficar em locais também. Tem que ficar na parede, acondicionada. Longe do alcance da criança. Numa altura, né, que é específica. Isso tudo dentro de uma consultoria é observado para você. É observado. E aí, uma pergunta que eu gosto de fazer, porque assim, eu acho, assim, o Laranja, que as pessoas trabalham muito pouco da prevenção, seja da saúde humana, seja da prevenção do seu negócio. Mas o que é saúde pública, não, Migovski? Pois é. A saúde pública, ela é preventiva e não curativa. Pois é. E eu não vejo essa questão. E a vigilância sanitária não é um órgão, a princípio, punidor, que deveria ser um órgão que educasse, não que não penalizasse. Mas ainda acho que a gente negligencia muito isso. Porque quando você está falando isso, que eu fico perguntando, mesmo um pequeno consultório dentário teria que ter esse procedimento operacional padrão? Sim. Atualizado, datado, com quem com o responsável. Justamente. Eu vou te indicar. Com o seu devido conselho de classe profissional, né? E ele assumindo toda a responsabilidade daquele fluxo que ele descreveu ali. Certo. E de novo, você hoje tem condições de chegar lá, capacitar essa pessoa, treinar, fazer com que essa pessoa que hoje vem cometendo erros, não por má fé e sim por desconhecimento, deixe de cometer erro. Sim. Porque, assim, tinha um ditado bombeiro que dizia assim, ridículo, que dizia assim, quando há, quando não há, não há. O que era isso? Se não tiver nenhum problema, se ninguém tiver nenhum problema lá de infecção, dentro daquele consultório dentário ou daquela clínica, não vai dar problema nenhum. É pouco provável que vá lá um fiscal ver. Por outro lado, quando dá problema, as pessoas vão justamente nessas questões cartoriais, burocráticas. Geralmente eles são visitados porque toda empresa tem que pagar a taxa de inspeção sanitária. Sim. Né? E essa empresa, sendo nova e começa a pagar aquilo ali, chama a atenção da equipe, né, para fiscalizar, para ver se está tudo correto, já que ela é nova, está inaugurando, está tudo direitinho, chama a atenção. Já aqueles antigos que nunca tiveram problemas, nenhuma ocorrência negativa, né, geralmente porque não tem um efetivo tão grande assim para fiscalizar tudo de uma vez, né, todas as... Se eu fosse te perguntar, por exemplo, assim, porque eu gosto sempre de contextualizar, porque assim, as pessoas podem olhar
achar que esse tipo de prestação de serviço é algo oneroso. Nós já demos alguns exemplos aqui, mas dentro de um consultório dentário, dentro de uma clínica médica ou de um consultório diferenciado, ter esse olhar, pelo menos inicial, porque de repente um consultório dentário eu ainda acho que a manutenção era mais interessante, né? De você ter que fazer isso, desse olhar. Sim, sim. Mas no consultório pediátrico, você vai lá uma vez a cada ano e eu acho que você vai atualizar muito bem as normas, vai contextualizar. E que não é um investimento absurdo por parte daquele colega. Claro que não, de jeito nenhum. Do médico, eu falo. De jeito nenhum. Não. É como a gente já falou, é coisa de 10%, se chegar a isso. De uma multa, de uma eventual multa dele, né? De uma eventual multa. Isso dá um ano. Justamente, agora, o problema também principal é que quando se trata da parte médica, consultórios, clínicas, além da vigilância sanitária, tem a Delegacia de Crimes contra a Saúde. Pois né? E que você aí que é bem mais pesado. Aí o buraco é mais embaixo. É bem mais pesado, né? Porque ali o profissional pode sair dali preso. Pois ainda que esteja agindo, não está agindo de má fé, mas por desconhecimento, pode impactar em alguma coisa. Eu acho assim, se você pensar direitinho, de novo numa clínica odontológica, uma clínica lá com 4 ou 5 equipes funcionando, uma clínica dessa que fica fechada um dia que seja, e você sabe quando a vigilância sanitária fecha, não é só um dia, é mais do que isso. Até consertar o que foi pedido, né, para pedir a desinterdição demora. Leva um bom tempo. Então, fora isso, ainda tem a imagem daquela clínica que vai ficar... vai ficar arranhada. Vai ficar arranhada. Quer dizer, se você pensar num trabalho de prevenção, o teu custo, o teu investimento é muito pequeno. É muito pequeno. É pequeno. Eu não consigo hoje, de verdade, assim, não é para puxar teu saco porque eu sou teu amigo, não. Eu não consigo conceber uma estrutura de um consultório dentário bem equipado, um bom fluxo de pessoas, sem ter uma consultoria de alguém com um olhar de vigilância sanitária. Eu não consigo ver. É porque nem todos têm a preocupação com a legislação, né? E tem aqueles vícios de trabalho que as pessoas sempre fizeram assim, e quando você vai ver realmente, não é o certo. Está fora dos padrões sanitários, está fora dos padrões legais, e você faz porque você já está acostumado a fazer. Sim, mas, William, não existe por parte da legislação nenhum tipo de documentação proativa onde eu, cidadão, eu que sou o dono daquela clínica, de enviar para a vigilância sanitária um termo dizendo que eu estou seguindo as normas da vigilância sanitária. Não existe isso. Não existe uma proatividade, existe uma reatividade. Eu sou o estabelecimento, eu reajo à fiscalização. Existe a declaração de autoavaliativa. Né? Existe isso. Existe. E essa autoavaliação é anual. Ou não? Não, é quando você dá entrada na licença sanitária. Depois não mais. Não mais. Essa declaração foi criada por mim 30 anos atrás, e que a gente fez essa questão de você pegar e fazer. Mas havia, na minha época, a gente... Você diz um relatório anual, né? Para ser enviado. Para ser enviado. Não. Então tá bom, isso é uma boa ideia, que é outra história que eu já pensei aqui numa outra situação. Estamos finalizando o nosso podcast. Gostei demais de estar aqui com você. Eu também, no mesmo forma. Eu achei que você fosse ser tímido, mas não, você saiu super bem. O professor tímido não é professor. Né? Não é professor. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa live, desse vídeo, que vocês deem aí o seu like, que você compartilhe. São informações muito importantes. Compartilhe esse vídeo com aquele dentista que você acha que não está trabalhando de uma forma 100%, ou que está trabalhando, mas que está, de repente, deixando de cumprir algumas coisas. Aquele pediatra, aquela clínica de estética, enfim. São informações como essa que vão minimizar a incidência de doenças. É verdade. A gente trabalha na prevenção de doença e na promoção de saúde. É isso? Isso. E reforçando aquilo que você falou, agora você também... Tendo essa consultoria, você vai ter um certificado. É isso aí, um certificado. Certificado de uma empresa idônea, é de uma empresa em que profissionais que já têm bastante experiência
vão lhe dar assim, tipo uma qualificação. Isso, e queira ou não, serve como argumento, inclusive, para a fiscalização, legal, no caso, né? Durante uma inspeção. Gente, adorei conversar com você, William. Muito obrigado. Essa caneca é sua, de presente, quando você obrigado. for tomar o seu chá na sua casa. Com certeza. Né? Faz aquela boa higiene e mete bloco. É isso aí, gente. Beleza. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Espero que vocês tenham gostado e curtido. Abraços e até breve. Abraço.